E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, pelo título do vídeo já dá pra ver que hoje o assunto não vai ser sobre autismo. É, Até porque alguns vídeos atrás eu falei que esse canal a gente vai falar prioritariamente de três coisas: autismo, perícia criminal e escrita, né? Que eu vou lançar o livro também e que eu trabalho há 7 anos e meio aproximadamente com perícia criminal. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre a minha profissão, que é de fotógrafo técnico pericial, ou fotógrafo criminal, ou fotógrafo pericial também. Bom, pessoal, geralmente quando a gente faz esse tipo de vídeo, as pessoas que foram importantes pra gente, né, para que isso acontecesse, geralmente a gente faz um agradecimento para elas, né? A gente menciona elas e geralmente fica na parte final do vídeo. Nesse vídeo eu quero fazer diferente. Eu quero começar pela parte final, ou seja, eu quero começar agradecendo algumas pessoas, tá? Tem um motivo para isso, talvez vocês percebam, mas enfim, eu gostaria de começar agradecendo. Bom, é minha família como um todo que eu quero agradecer, tá? Mas especificamente, eu preciso abrir esse vídeo de agradecimento, essa parte do agradecimento, mencionando meus pais, porque eles sempre fizeram questão de dizer como eles acreditam em mim. Eles sempre colocaram muita fé em mim, né? Independentemente do que eu faço, o que eu estou fazendo, ou o que eu vou fazer, eles sempre acreditaram, né? Eles sempre colocaram em palavras como eles acreditam no meu potencial para fazer as coisas, né? Então, se não fosse por eles, eu tenho certeza que hoje eu não seria um fotógrafo criminal, ou o que quer que seja, ou o que eu venha a ser. É graças a ele, graças à base que eles me deram. Isso aí é inegável, é inegável. Mas eu falei, a família como um todo, tá? Especialmente também o meu primo. O meu primo Danúzio, eu chamo ele de Neto, né? Danúzio Neto. Graças a ele, graças também à vida dele, né? A forma como que ele fez muitas coisas na vida dele, a gente se incentiva, né? A gente se motiva por ele. E também, ah, graças a ele, eu consegui ficar em São Paulo alguns meses para fazer o curso técnico de fotografia, né? Depois que eu passei todas as fases, a gente tem que passar um tempo lá. E graças a ele eu consegui passar, né? A estadia eu passei no apartamento dele. Assim, a família como um todo foi essencial, cara, essencial, foi basilar para eu conseguir isso. Já há algum tempo, na verdade, eu vejo que algumas coisas que eles me falaram na época, algumas coisas que eles tentaram me direcionar, hoje eu agradeço muito, porque na época, você é mais novo, você ouve, você fica chateado ou fica irritado, você fica contrariado. Só que o tempo passa e você vê o resultado disso, né? Você acredita naquelas coisas que eles estão falando e mais para frente você olha e vê que eles estavam certos. E hoje eu agradeço muito a isso. Agradecimentos feitos, vamos começar conversando sobre como foi essa jornada. Eu vou contextualizar as coisas, tá? O ano era 2014, eu estava na Unicamp, eu estava fazendo filosofia. Eu estava gostando muito, era o curso que eu sempre quis fazer. O problema é que ele era integral. E assim, não só integral, tinha umas matérias às vezes que pingava que era de noite, né? Tinha coisa que eu tinha que fazer de noite e tal. E isso fazia com que a parte do trabalho ficava muito difícil. Era muito difícil eu arrumar um trabalho que se encaixasse ali no meu curso. Eu tinha até conseguido na época uma bolsa, né? Que eu fiz uma monografia lá, gostaram da monografia, e aquilo foi a porta de entrada para eu conseguir uma bolsa. Mas, enfim, o fato é que eu estava fazendo esse curso na época, e me via cada vez mais apertado financeiramente, né? Não dava para procurar um emprego que se casasse. E aí eu ficava cada vez mais em dúvida se eu prosseguia com o plano ou eu parava com ele, né? Porque basicamente eu queria me formar para no final das contas ser professor universitário. Eu sempre me senti em dívida com os professores. Eles também foram muito importantes para mim, na minha vida, na minha formação intelectual. E eu me sentia em dívida, então eu também queria ser professor uma época, né? Inicialmente no ensino médio, mas o plano final era ser professor de universidade. Eu sempre quis isso. E nesse contexto, né, que eu estava fazendo filosofia e tal, de vez em quando meu pai vinha conversar comigo, porque ele via que para eu completar essa trajetória, né, de professor e tudo mais, ia durar um tempo, ia ser um negócio, um percurso longo. E ele ficava um pouco de pé atrás porque ele via o potencial em mim,
para eu fazer algo que já desse algum retorno financeiro, entendeu? Ele acha que o concurso que eu fizesse eu ia passar. Então, de vez em quando ele vinha conversar comigo, mostrando uma certa, assim, ah, uma resistência a esse plano que eu estava tendo. E eu, com a cabeça mais nova, eu acabava falando, pô, mas é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer e tal, né? E aí deixava para outra conversa, outro dia, acabava virando um ciclo. Até que em meados de final de março de 2014, eu saí para caminhar de manhã, fui fazer caminhada, corrida. Quando eu voltei, eu sentei com ele e falei, pai, tem uma novidade. Decidi que eu vou seguir essa sugestão. Quero trancar meu curso, quero prestar um concurso público e vamos ver o que dá. Tá confiando que eu faço? Tá confiando que eu sou capaz? Eu vou mostrar que eu sou capaz, né? E beleza. Mas, sempre lembrando que eu gosto muito de filosofia, gosto muito desse curso, futuramente eu vou voltar. Ele ficou muito animado, eu estava um pouco irritado também, porque eu estava encerrando ali um plano que eu tinha para mim. Então, obviamente, era muito difícil eu não ficar um pouco chateado, né? Eu acho que é quase impossível. Mas beleza. Ele, na alegria dele, ouvindo o filho dele falar aquilo, né? O filho dele finalmente pode ser um concursado. Ele ficou muito feliz, imediatamente já abriu o computador lá. Não, vamos ver agora um concurso para você. Ele começou a abrir lá uma lista de concursos que iam ter. Sinceramente, vou ser muito sincero, tá? É por isso que eu abri esse vídeo agradecendo. Porque, inicialmente, foi uma série de sentimentos conflitantes, entendeu? Em mim. Eu queria fazer isso e tudo mais porque financeiramente estava apertado, mas também eu estava fazendo coisas a contragosto meu, relacionadas ao meu sonho de ser professor e tudo mais. Como eu disse, na época, as coisas aconteciam diferente como eu vejo hoje, tá? Mas fechando aí o parêntese, a gente abriu o computador, na minha cabeça eu já estava falando assim, olha, eu vou fazer o menos pior, né? O menos pior. Eu sei que não existe essa expressão, mas eu estava indo nessa ideia, tá? Eu vou escolher o melhorzinho ali para fazer. Eu era meio avesso a essas coisas de fazer concurso, porque para mim tudo era muito chato. Todos os cargos ali eram muito chatos, sabe? Aí eu via administrativo do não sei o quê, o técnico do não sei no quê, e tudo muito chato, sabe? Muita burocracia e tudo mais. Falei, beleza, vou escolher um desses aí, que seja mais de boa de eu fazer. Aí eu faço, todo mundo fica feliz, tá bom? E tá aí. Esse era o meu plano. Eu coloquei isso na cabeça. Até que, rolando a lista dos concursos, eu vejo escrito lá fotógrafo criminal, né? Fotógrafo técnico pericial. Na hora, sabe quando fala sobre paixão à primeira vista? Eu olhei aquilo, eu não queria olhar mais nada. Eu falei, pô, será que isso aqui é o que eu estou pensando? Se for, eu só quero isso aqui. A gente abriu lá o edital, viu as coisas e bateu. Era isso que eu estava pensando. Comecei a focar naquilo. Falei, olha, é isso aí, me inscreve nisso aí que eu vou fazer. Aí falou, pô, beleza, vamos ver mais concurso. Eu falei, não, um tiro, um acerto. Eu falei isso, mais uma coisa assim na época, né? Eu só tenho essa chance, eu vou focar tudo nisso e eu vou passar. Até então eu não estava querendo muito concurso, não, mas esse aí abriu minha cabeça de um jeito que, sabe, eu me apaixonei à primeira vista. Não foi fácil convencer ali meus pais que eu queria só fazer um, tá? Não foi fácil assim, quero fazer um só e eles aceitaram, não. Eles tentaram argumentar, não, você tem que fazer mais concursos, porque, né, de 5 que você fizer, um você passa, ou se você passar em outro, você escolhe. Eu falei, não quero, é só esse. E eu fui tão determinado naquilo que eu estava falando, que eu acho que isso convenceu eles também. Eles acabaram vendo que eu estava realmente muito empenhado para fazer aquilo, né? Acho que eles devem ter visto um brilho no meu olhar, alguma coisa assim. E beleza. Aí aceitaram. Aí tinha um problema, né? Quando a gente abriu o edital, viu que a primeira fase ia ser daqui a 2 meses, dali a 2 meses. Aí ficou aquela dúvida, pô, 2 meses você vai conseguir estudar do zero? Aí eu falei, pode deixar, eu vou estudar, eu vou passar. A gente tinha 2 meses para estudar. Nunca tinha tocado numa câmera fotográfica, não tinha a menor ideia como que era. Tinha que estudar todas as outras matérias, né? Criminologia, parte de direito, matemática, português e tal. Mas eu falei assim, não, eu vou estudar.
pode deixar, 2 meses eu vou conseguir. Aí beleza, fizemos uma inscrição lá e tal. E aí eu vou explicar para vocês como que foi o meu método, né? Como que eu estudei. Eu sabia que eu tinha 2 meses, né? E outra coisa, tá? O que eu vou falar aqui, ela não é uma receita. É uma coisa que eu fiz para mim. Eu sei que funciona para mim, tá? E o ideal é que cada um siga e respeite o seu método, porque cada um é uma pessoa, cada um tem um jeito, cada um tem uma história. E o que eu vou falar aqui talvez sirva para um ou outro, sabe? As pessoas elas têm que respeitar essas diferenças, tá bom? Dito isso, eu quero falar como é que foi o meu método de estudo. Primeiro, eu sou uma pessoa noturna, sempre fui. Eu funciono melhor de noite e de madrugada. Então eu sabia que o meu volume de estudo maior seria concentrado nessa de noite, de madrugada, tá? Eu sempre fui, desde criança, assim. Então, beleza. Era até um motivo para eu ficar acordado mais tarde, né? Porque de dia eu sinto muito sono e tudo mais, tal. Então, beleza. Inicialmente aqui, eu vou estudar tudo que eu posso, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, tá? Focando de noite e de madrugada, né? Porque eu sei que ao longo desse período de estudo, a tendência é você ir cansando. Bom, uma coisa fundamental, né, também nesse método de estudo foi como eu revisava as coisas. Primeiro, eu sempre revisei desde o começo, tá? E como que eu fazia isso? Eu estudava uma matéria A, certo? Antes de ir para outra, eu já fazia revisão, né? Aí ia para outra. Revisava essas duas, depois ia para outra. Revisava as três, depois ia para uma quarta. Assim eu fazia sucessivamente. Por quê? Isso fazia com que toda essa revisão massiva, isso fazia com que esse conhecimento decantasse em mim, né? Então, eu sempre estava revisando, sempre revisando, revisando, né? E cada coisa nova que entrava já era matéria para revisão. Eu não deixei essa revisão para o final, nem para o meio. Eu já começava do começo. Outra coisa que foi muito importante para mim, e na época foi muito polêmico, e eu reitero, não é porque funcionou para mim ou funciona para mim que vai funcionar para você. E o que foi isso? Eu tirava cochilos, né, nos dias. E não era só um não, às vezes era mais, 2, 3. Se o meu corpo pedia um cochilo, eu não lutava tanto contra isso, né? Se eu pudesse lutar, eu lutava. Se era muito forte, eu não lutava. Por quê? 2 motivos. Primeiro, o corpo está sinalizando que você está cansado, respeite isso. Segundo ponto, quando você volta a estudar, você é obrigado a revisar o que você estava estudando antes de dormir. Então aquilo era como se fosse uma revisão forçada. Pô, antes de eu dormir, o que eu estava estudando mesmo? Ah, era isso, isso, aquilo. Pô, já é uma pequena revisão, entende? Você prossegue a partir daquele ponto, mas aquilo é um reforço. E isso foi polêmico na época, porque eles até tiravam com a minha cara, assim. Mas dia como é que ele vai passar que ele tá dormindo, né? Ele fica aí dormindo, tirando cochilo aí. Ele tem que estudar, ele tem que, né? Direto, sem dormir. Eu falei, calma, respeita, tá tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. E aí eles ficavam assim, será? Né? Outra coisa importante. No edital específico para fotografia, eu não segui o edital. O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou estudar fotografia para mim. Eu quero estudar fotografia. Eu quero pegar todo esse conhecimento e absorver. Eu não quero seguir edital. Porque se eu for seguir edital, eu vou com a cabeça de que eu quero passar. Não, eu quero pegar esse conhecimento, eu quero colocar em mim. Porque quando eu for fazer a prova, eu vou saber já fazer. Eu não vou com aquela... Sabe aquele sentimento que assim, não posso errar porque eu estou querendo passar e tudo mais? Não, eu quero provar que eu sei. A prova é isso, né? Você prova que você sabe. Então eu vou com isso. O que eu fiz? Eu estudei tudo que eu podia nesses 2 meses de fotografia. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, tava no edital? Não tava? Não sei. Eu não vou seguir o edital. Tudo que eu puder eu vou estudar. Depois de um tempo, lá no finalzinho, e aí sim eu abri o edital e eu fui riscando. Aí eu vi que eu tinha estudado tudo. Até mais um pouco, né, do que eu pedia. Aí quando eu fui ver o edital, eu risquei tudo. Ah, isso aqui eu já estudei, já sei, já sei, já sei, já sei. Pô, acabei estudando tudo. E para finalizar, lembra que eu falei que no começo eu estudava o máximo que eu podia, né? Passou algumas semanas, eu comecei a intercalar com algumas outras coisas. Não só os cochilos, mas, né, saía para jogar uma bola, fazer outras coisas, arejar a cabeça.
E eu fui fazendo isso de uma forma que, para eu não ficar bitolado, né? Até, eu sei que eu tinha 2 meses só, mas para não ficar bitolado, eu comecei a incrementar isso aos poucos no meu dia a dia. Já fazia parte do meu plano isso. Por isso que eu concentrei o maior número possível de horas de estudo nos primeiros dias, na primeira semana, nas primeiras semanas, tá? Até que, nesse sistema todo de revisão, cochilo e tudo mais, tal, chegou uma hora que eu sentia que eu já estava dominando o assunto, não só de fotografia, mas de direito, criminologia, português, matemática e tal. Tinha mais uma matéria, acho que é informática também. Sentia que eu estava dominando, e aí eu fiz outra coisa polêmica na hora, que o pessoal caiu em cima matando de mim. O que eu fiz? Faltando mais ou menos 5 dias, 4 dias, não lembro mais ou menos, mas eu acho que uns 5 dias, eu falei, gente, estudei, revisei, estou confiante, de hoje para a prova, para o dia da prova, faltavam 5 dias, não vou estudar mais, não vou tocar em caderno, não vou tocar em material de estudo, vou deixar esse conhecimento decantar em mim, né? Aquilo tudo mais tal, vai decantar em mim. Quando chegar na prova, eu vou estar descansado, dominando o assunto, e eu vou provar para vocês que esse método funciona. Ixi, me chamaram de louco, falaram que eu estava, nossa, viajando muito, falaram que não ia passar. Nossa, olha o tipo de método que você está usando, sabe? É óbvio que isso não vai passar. E eu, com aquele espírito de competidor, não, o espírito de desafio, eu falei, vai passar, eu vou passar. E vocês vão ver. E aquilo ficou na minha cabeça. Porque eu estava tão confiante, eu estava querendo tanto aquilo, que me deu ao luxo de pegar os últimos dias para fazer outras coisas. Fui jogar bola, sabe? Fazer outras coisas, nem lembro, mas eu fui me divertir. Enquanto isso, eu sentia que o conhecimento estava decantando em mim. Não era um blefe, era uma coisa consciente, tá? Mas duvidaram um pouco de mim. Ficaram com medo, né? Apreensivos. Eu até entendo, mas deu certo, tá? Hoje eu tô aqui para dizer que deu certo, né? Bom, gente, pulando um pouco aí, né? Fechando a questão do método, pulando um pouco aí para frente, fiz a prova, foram 39 mil, um pouco mais de 39 mil inscritos, tá? Na prova, para fazer a prova. 39 mil os quebrados. Resumo da história. Fiz lá, fiquei numa boa posição, me senti bem na prova, saí da prova e me senti bem. Pelas provas, pelo gabarito informal, eu já vi que tinha passado de 80 questões que eu tinha acertado, né? Eram 100 questões, aí eu vi que tinha acertado 80 e poucos, né? Quando saiu o oficial, eu vi que tinha acertado 85, né? Acima da nota de corte. E aí, desses 39 mil e poucas pessoas que se inscreveram, eu descobri que eu passei em 14º no geral, né? Desses 39 mil, tá? E na região que eu escolhi, eu passei em segundo lugar. Então, assim, foi uma ótima posição. Porque se eles dividissem as turmas para fazer, com certeza, eu estava entre as primeiras turmas que ia fazer a Cadepol. Eu fiquei muito feliz, todo mundo ficou muito feliz, né? Eu, no meu íntimo, eu já sabia que eu tinha passado. Eu não sabia que eu tinha passado tão bem, mas eu sabia que eu tinha passado. E eu não quero que vocês confundam o que eu estou falando aqui com soberba, com qualquer coisa do tipo negativa, né? Porque geralmente as pessoas podem interpretar dessa forma. Não, era uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, gente. Eu coloquei muito o que eu queria, sabe? Eu olhei aquilo, gostei daquilo, aquilo me chamou, como se fosse um chamado, sabe? E eu fiquei muito feliz que eu consegui projetar isso e eu consegui fazer isso, sabe? Ainda mais com esses pequenos temperos, dúvidas ali, dúvidas aqui do meu método e tudo mais. Consciente que é um método que funciona para mim, de novo, quero muito reforçar isso. Funciona para mim e eu fiquei muito feliz. Nossa, quando saiu o resultado lá, obviamente que era a primeira fase, né? Mas em tese é a parte mais difícil, eu acho. Depois que você passa dali, nossa, você vai virar o mundo para passar nas outras fases e, e, sei lá, se garantir na vaga. Mas enfim, fiquei muito feliz, né? Fui para a segunda etapa, que era teste físico. O teste físico era a primeira, segunda fase, acho que era mais ou menos. Segunda fase era o teste físico e o terceiro era o psicológico, ou era invertido, alguma coisa assim. Só sei que nesse meio tempo eu não fiquei parado, né? Eu fiquei correndo, fiz barra, fiz flexão, tudo mais, para eu estar preparado para fase de aptidão física. No teste psicológico, eu fiquei um pouco apreensivo, sim. Por quê? O teste psicológico, ele é um pouco, vou colocar dessa forma, tá? Ele é um pouco subjetivo.
certo? Se você não se encaixar no que pede, não tem o que você fazer. Você vai recorrer como? Então, você fica um pouco torcendo ali, pô, eu sei que eu não sou uma pessoa ruim, eu sei que eu nunca fiz nada de errado, tudo mais. Mas você fica apreensivo. Eu vou confessar que foi a parte que ficou mais assim me deixando com um pouco de medo, porque teve colega meu que não passou, certo? Não é todo mundo que passa. Não é uma coisa assim, é uma coisa só para formalidades. Não, tem gente que não passa. Mas enfim, fiz o teste psicológico, o físico também. Chegou na última fase, que é de documento, né? Investigação social, também deu tudo certo. E entre essa primeira fase, né, da prova que eu passei e até chamar para documento, tudo mais, oficializar, nomear, posse, deu mais ou menos 2 anos. Tá? Não foi muito rápido, não. Foram 2 anos, né? Obviamente que nesses 2 anos eu fiquei no emprego, no outro emprego, fiz algumas coisas, né, em shopping, fiz call center também. Porque assim, eu tava sempre na esperança que ia chamar. Ia chamar e chamar. Demorou 2 anos. E, gente, uma coisa muito importante, tá? Nesse tempo que eu fiquei na Cadepol, tinha alojamento lá, tudo mais. Não era fácil tinha muitos requisitos para você ficar no alojamento, né? Não era simplesmente você participar da Cadepol. Tinha vários requisitos. Mas, nessa época, foi muito importante a participação do meu primo. Como eu disse para vocês, primeiro, financeiramente eu estava zerado, né? Ele foi muito importante parte financeiramente, porque além da estadia no apartamento dele, ele me emprestou dinheiro na época. Eu tinha que fazer compras, tinha que fazer algumas coisas, e ele foi me emprestou esse dinheiro. Foi uma época muito boa. Foi uma época que, inclusive, eu lembro, eu tenho memórias afetivas dessa época, né? Da parte de que eu via NBA com ele, eu via coisas, conheci coisas, livros importantes para minha vida, né? Que ele me apresentou. Meu primo é um cara muito bacana de se conversar, trocar ideia, assim. Então, assim, eu acho que não poderia ter estadia melhor. E, assim, eu só tenho a agradecer para ele, de verdade. Se não fosse por ele, assim, eu nem sei como que eu faria, sabe? Eu lembro que na época também, meu pai e minha mãe, financeiramente não tava aquela coisa toda, sabe? Então, por tudo isso, o meu primo foi muito importante para mim. Muito importante. Eu agradeço demais. E assim, eu nunca deixei de ter isso em mente, sabe? Eu olho para ele, eu tenho essa gratidão com ele, certo? Nunca vou esquecer isso, nunca, não tem como esquecer. Mas basicamente foi assim que eu me tornei um fotógrafo criminal, tá? Estou há 7 anos e meio nessa profissão, amo o que eu faço, que às vezes você tem uma ideia do que é uma profissão, e na prática aquilo não é tão legal. É bonito na teoria e tal, mas todas as etapas que envolveram essa profissão, o descobrimento ali na lista, tudo mais, tal, o processo, o desafio, sabe, todas as coisas que eu passei também, os testes, nada, nada foi ruim. Todo o processo foi muito bom e tem sido muito bom, sabe? As pessoas me perguntam: você gostaria de ir para outra profissão ou outro concurso e tudo mais? Eu sinceramente, eu tendo a responder que, pô, eu gosto muito. Eu gosto muito do que eu faço, muito mesmo. Até pelas condições que eu falei no outro vídeo. É, mencionei rapidamente algumas condições, né? Tem outras. Mas a profissão de fotógrafo criminal, ela me permite algumas coisas que em outros lugares seriam difíceis para mim, né? Difíceis. Posso até falar isso em outros vídeos. Eu vou provavelmente falar num vídeo sobre trabalho e autismo também, né? Mas o meu plantão, sabe? O meu dia a dia na profissão casa muito com o que eu necessito também do meu dia a dia, do meu jeito, sabe? Então, por N motivos, eu gosto muito do que eu faço. Eu não estou dizendo que eu não vou para outro lugar ou que, sei lá, qualquer outra coisa. Eu não estou cravando nada, tá? Mas se eu for falar hoje, eu amo o que eu faço. Onde eu tô, a chefia onde eu trabalho lá é excepcional, sabe? Então, assim, espero que tenha sido um vídeo bom. Eu acho que acabei me empolgando bastante nesse vídeo, porque eu realmente é uma profissão que eu amo de paixão, sabe? Eu tenho até medo de que eu falei muito rápido, a minha dicção às vezes ela é meio zoada, assim, principalmente se eu estou muito empolgado com alguma coisa, né? Mas espero que vocês tenham gostado, na verdade, que tenham entendido o que eu tinha falado, né? Se você tiver alguma dúvida e tudo mais, eu posso fazer outro vídeo posteriormente, né? Falando outras coisas. Tem mitos também na profissão, sabe? Tem verdades também.
E é isso, gente. Isso aqui também é um vídeo introdutório sobre esse pilar da minha profissão, né? Como eu falei, é sobre autismo, é sobre a profissão de fotógrafo criminal, é sobre escritor. Então, esse é um vídeo inaugural sobre esse tema, né? Obviamente vão surgir dúvidas. Obviamente eu deixei coisas para falar, tá? É até bom que tenha outros vídeos também. Mas é isso, pessoal. Eu acho que por hoje é isso, tá? De verdade, agradeço de novo todas essas pessoas que eu comecei agradecendo, meus pais, o meu primo, muito importante, tá? Desculpe pai, desculpe mãe, porque no começo eu fiquei um pouco chateado, irritado, porque o meu plano era outro, mas eu vejo hoje que, nossa, estou no caminho certo, de verdade, muito bom, estou muito feliz. Tenho orgulho da minha profissão, isso que é o mais importante. E é isso, pessoal. Geralmente, assim, eu encerro o vídeo, né, com alguma coisa bem... Não foi diferente hoje. Se você gostou do vídeo, você deixa o seu like, tá bom? Não esquece de compartilhar com seus amigos, com familiar e tudo mais. Aliás, eu acho que não vai demorar para ter outro concurso de fotógrafo, tá? Se você gostou desse vídeo, fique esperto que pode ter concurso de fotógrafo aí chegando, não sei quando, tá? Mas tem boatos, tem boatos. E é isso aí, pessoal. Aí você faz aquela coisa toda de curtir, compartilhar, né? Deixa o seu comentário também. E a gente se vê na próxima, tá bom? Até mais, pessoal.